A paz seja com todos. No segundo livro da República de Platão, ele conta a história de Gígio. Gígio, um pastor de um vilarejo pobre do reinado de Lídia, e esse pastor, enquanto ele estava pastoreando suas ovelhas, houve uma grande tempestade, um terremoto, e uma fenda se abriu na terra. Quando ele olha para aquela grande fenda, vê ali um cavalo, um grande cavalo de bronze, com uma abertura, e ele dá uma olhadinha naquela abertura e vê ali um homem morto, um grande homem morto, com um anel brilhante no dedo. Ele pega aquele anel para ele, vai embora. Havia uma reunião ali dos pastores, porque eles iriam enviar algumas pessoas para tratar com o rei. Ele, participando daquela reunião, sentado ali, ele observa que ao girar o anel para o interior, ele ficava invisível. E quando ele percebe isso e constata que ficava invisível, ele consegue então se colocar entre aqueles que iriam ao castelo do rei. Chegando lá, ele se associa com a rainha, seduz a rainha e arma ali um complô, mata o rei e assume o poder do reinado de Lídia. Platão, com essa história, ele diz o seguinte, que não há diferença entre aquele que se acha justo e injusto. O que difere no comportamento das pessoas são as circunstâncias. Seria mais ou menos como nós temos aquele ditado, que a ocasião faz o ladrão. Seria mais ou menos isso. Ele diz que não há justos. Olha só algumas conclusões dele aqui. Uma delas ele diz assim: se o homem justo pusesse um anel e o injusto pusesse outro, não haveria ninguém que ao que parece tão inabalável que permanecesse no caminho da justiça. Então ele diz assim: se aquele que é justo colocasse um anel e o injusto também, os dois, nessa condição de se tornarem invisíveis, se igualariam. E ele conclui aqui dizendo que ninguém é justo por vontade, mas forçado. De certo modo, nós sabemos que a palavra de Deus, e o Senhor já nos dizia, já desde o Gênesis, do Pentateuco, escrito por Moisés, na história do dilúvio, onde em Gênesis 5:5 o Senhor olha para a humanidade e ele constata, que toda a inclinação do homem era para o mal, e somente para o mal. Então ele identifica essa natureza do homem inclinada para o mal. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala da sua desventura, porque ele, querendo obedecer à lei de Deus, havia uma lei dentro dele, que seria a lei do pecado, que o levava a fazer coisas que ele não queria. E ele diz: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Então ele toma aqui a consciência de que Jesus, ele, com a sua morte, o seu sacrifício e o seu sangue derramado, ele nos concede o perdão mesmo quando nós falhamos. Aqui é interessante observar o seguinte, que a forma que Platão entende essa justiça e injustiça, que não existe uma pessoa justa, ela é justa por conta das circunstâncias, ou ela é justa porque é forçada a ser justa, porque ela está sendo vista, porque ela está sendo observada, porque ela teme represália, ela teme julgamentos, ela teme condenação e ela teme punição. É verdade, porque embora nós saibamos que nós, como cristãos, nós temos uma lei de Deus, nós temos uma orientação espiritual, nós temos uma orientação moral, e que independe de estarmos sendo vistos ou não pelos homens, que nós deveríamos ter um comportamento sempre de acordo com esses princípios. Então nós sabemos o seguinte, que não é por estarmos ou não estarmos sendo vistos que fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa. Por exemplo, se eu encontro uma carteira com dinheiro, o fato de eu não estar sendo visto por ninguém, isso não deve afetar a minha consciência cristã, os meus princípios morais e espirituais. Então aquilo não é meu, não me pertence, devo identificar o proprietário e devolver. Então esses são os princípios, mas é importante nós lembrarmos de uma coisa, que mesmo nós como cristãos,
quando nós não estamos sendo vistos por homens, nós temos a consciência de que estamos sendo vistos por Deus. Né? Lá em Jeremias 23, o Senhor diz que o Senhor está sobre toda a terra e Ele vê todas as coisas, não há nada encoberto aos olhos do Senhor. E também Mateus 10:26 diz assim, que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Então o Senhor vai nos mostrando que há sobre nós um olhar de Deus constante, uma vigilância constante. E isso também, de certo modo, é o que nos leva a agirmos sempre dentro dos princípios, porque nós tememos, inclusive, a avaliação que Deus há de fazer de nós. Mateus 12:36, ele diz o seguinte, que no dia do juízo nós daremos conta de todas as palavras que nós dissermos. Então, nós estamos advertidos. E, de fato, isso é um fator que nos constrange a agirmos sempre do modo correto. Se não vistos pelos homens, né, porque temos valores aprendidos desde criança entre o certo e o errado, o bem e o mal, e sabemos que estaremos sendo avaliados pelos homens, então queremos fazer o que é certo, porque precisamos de aprovação. E do ponto de vista espiritual também, recebemos de Deus os valores de Deus, a nossa inclinação natural é para o pecado, é para o erro, e nós somos contidos. Por quê? Porque nós somos constantemente observados por aquele que há de nos julgar. E para que nós possamos então sair bem nessas provas, Gálatas 5 ele nos fala do fruto do Espírito, que inclui aqui o domínio próprio. Então nós nos controlamos, nós nos reservamos de fazer aquilo que desagrada a Deus. Agora, o que é muito importante para nós é o seguinte, é que quando nós escolhemos, não porque por uma circunstância estamos invisíveis aos olhos dos homens, mas quando nós escolhemos estar invisíveis, nós optamos por andar onde as pessoas não possam nos ver, para que nós tenhamos liberdade de fazer, de ser, de trazer de dentro de nós muitas coisas que elas não estariam sendo observadas se estivéssemos diante de outras pessoas. Nós optamos por estar anônimos, nós optamos por estar invisíveis. Por mais que eu tenha motivos e razões e explicações, porque eu não quero ofender as pessoas, eu não quero que as pessoas saibam que eu sou, porque eu posso sofrer uma represália, alguma coisa no meu ambiente social, no meu ambiente religioso, mas isso para nós, que somos cristãos e somos luz, devemos andar na luz, isso não se justifica sob ponto de vista algum. Porque se eu, por exemplo, eu crio uma página, um blog na internet e eu já não me identifico, já há uma má intenção por trás. Ali eu posso ofender as pessoas sem me preocupar de ser avaliado por as pessoas, julgado pelas pessoas, não é verdade? Então eu tenho mais liberdade, muitas vezes, de colocar o gijo que há em mim para fora. O giges, que de repente ele vai se manifestar exatamente porque eu estou me colocando numa situação onde não posso ser julgado, não posso ser condenado e também penso que não posso ser punido. Então somente uma consciência de Deus, uma consciência espiritual de que o Senhor ele está sobre todos, em todos os lugares e vê todas as coisas e é luz e perscruta inclusive as trevas, é que nós então nos reservamos muitas vezes de fazer o que é errado e não deixar que a nossa natureza carnal ela desabroche, ela desponte e ela fale mais alto. Pois bem, então para concluirmos aqui, eu vou mostrar aqui para vocês o texto de Efésios capítulo 5, onde mostra isso e diz o seguinte, que nós devemos ser luz, devemos estar na luz, não há razão para nós temermos coisa alguma. Efésios 5, aqui desde o verso 3, diz assim, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual. As pessoas, quando muitas vezes elas entram e navegam pela internet anonimamente, elas acabam muitas vezes tendo até um linguajar diferente do que teriam na presença das pessoas, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. O Senhor está dizendo que tem determinadas coisas que não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso ações de graças, porque vocês podem estar certos disso, que nenhum imoral ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Deus. Então ele já disse assim, olha,
cuidado, porque é o que o Senhor Jesus disse em Mateus. Essas coisas elas vão ficar patentes aos olhos do Senhor, não tem como esconder. Um dia nós vamos ter que dar conta de todas as palavras que nós dissermos, né? Estejamos visíveis aos homens ou não, sejamos identificados pelos homens ou não, porque muitas vezes nós estamos temendo punições dos homens, estamos temendo que eu seja disciplinado na igreja por conta das minhas palavras, mas essa não deveria ser a maior preocupação. A nossa maior preocupação é que um dia nós estaremos de fato diante de Deus, e todo crente deveria saber disso, né? E ele conclui aqui, não participem dessas coisas, não participem dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz, né? Essas coisas são próprias das trevas, próprias das pessoas que andam escondidos, há tocaias nesses lugares. Provérbios, há uma passagem em Provérbios, capítulo 7, onde ele mostra que a mulher imoral, a mulher indecente, ela fica de tocaia, aguardando muitas vezes o jovem para cair na armadilha dela. Então, há tocaias nesses lugares, há armadilhas contra a sua própria vida, né? E ele continua aqui em Efésios 5, e no verso 11 ele diz, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Nós devemos expor toda a treva à luz do Senhor. Inclusive nós mesmos devemos andar, ser e estar na luz, porque naquilo que as pessoas fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso, mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível. O conselho de Deus para mim, para você, nós temos toda a consciência de que somos servos do Senhor, é andar e viver na luz. Fique na paz do Senhor Jesus e sempre na luz.